pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rosiele, eu sou estudante de Engenharia Eletrônica aqui da UFS e eu vou estar fazendo algumas questões referentes à nossa playlist de Física 1 para vocês. O tema de hoje é lançamento vertical. Aqui eu estou apresentando as 3 equações que a gente vai usar. Eu queria chamar a atenção para esse mais e menos aqui, mais menos em todas as equações. Porque como a gente está tratando do lançamento vertical, ele pode ser para cima ou para baixo. E eu vou exemplificar as duas situações. Quando o lançamento ele é para cima, tendo em vista que a gravidade que a gente sofre na Terra é para baixo, a aceleração ela é contrária à gravidade. Então, por isso, a gente vai ter um g negativo. A gente sempre vai usar o g negativo. Então, na equação aqui, que vem antes do g, a gente vai usar negativo, quando ela for para cima. Quando for para baixo, vai ser no sentido da gravidade. Então, a gente vai usar um g positivo. É só isso que vocês precisam lembrar. Aqui estão as 3 fórmulas que a gente acaba usando, 2 de velocidade e uma para altura. Bom, nesse caso eu separei 2 questões para a gente usar de exercício, uma de lançamento para cima e outra de lançamento para baixo. A primeira eu vou ler o enunciado agora. Uma bola é lançada verticalmente para baixo, de uma altura de 200 metros. Tendo em vista que a bola leva 4 segundos para atingir o solo e usando a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, qual a velocidade de lançamento da bola? Bom, a gente tem aqui um lançamento vertical para baixo. A gente tem a altura. Eu gosto sempre de estar escrevendo as informações para lembrar o que é que a gente tem para usar. Fica melhor para analisar qual equação usar. Então, a gente tem um lançamento para baixo. Isso significa que ele é a favor da gravidade. Então, a gente vai ter um g positivo. A altura de 200 metros. Um tempo de 4 segundos. E a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Eu recomendo sempre anotar as informações para ficar mais fácil de analisar. Bom, a gente tem a altura, o tempo e a gravidade, e ele quer saber a velocidade de lançamento. Essa velocidade de lançamento também é conhecida como velocidade inicial. Olhando aquelas equações que eu coloquei no início, a gente percebe que 2 delas têm velocidade inicial e final, e a gente não tem essa informação. Então, a única equação que dá para usar é aquela que tem ΔH é igual a VO vezes T, que é a nossa velocidade inicial, mais ou menos GT ao quadrado sobre 2. Lembra de colocar esse sobre 2 aqui. E aqui a gente tem aquele mais ou menos, porque dependendo do lançamento ele vai ter um sinal, a gravidade vai ter um sinal. Como eu já escrevi aqui em cima, a gente tem uma gravidade positiva, porque é a mesma com relação a gravidade que atua sobre a Terra. Então, a gente vai ter aqui um mais. E aí, a gente vai substituir com as informações que a gente tem. Então, esse ΔH vai ser 200, que vai ser igual à nossa velocidade inicial, que é o que a gente quer descobrir. O tempo é 4 segundos, mais 10 vezes 4 ao quadrado sobre 2. Tá, aqui a gente pode realizar algumas operações. 200 é igual... Isso aqui é uma multiplicação. Então, a gente vai colocar 4VO. Eu vou dividir esse 10 por 2. Então, vai ficar 5 vezes 16. Que é o resultado do nosso 4 ao quadrado. Fazendo a multiplicação aqui, a gente tem... Deixa eu reescrever aqui. 80. E aí, a gente vai passar para lá. Então, 4VO é igual a 200 menos 80. A gente vai ter, colocando aqui em cima, que o nosso VO é igual a 120, o resultado daquela subtração, dividido por 4. Então, a gente vai ter que a nossa velocidade inicial é igual a 30 metros por segundo, sempre colocando a unidade de medida junto. Bom, na segunda questão, a gente tem um móvel é atirado verticalmente para cima a partir do solo com velocidade de 72 km por hora. Determine. Aí aqui a gente tem várias alternativas. As funções horárias do movimento, o tempo de subida, a altura máxima atingida, a altura e o sentido do movimento quando o nosso tempo foi igual a 3 segundos e o instante e a velocidade quando o móvel atinge o solo. Bom, a gente começa prestando atenção no enunciado. O móvel ele vai ser atirado para cima. Isso significa que a nossa gravidade ela vai ser negativa, com velocidade de 72 km por hora. Bom,
eu deixei isso aqui em quilômetros por hora para avisar vocês sobre. Toda vez que tiver a unidade de medida, a gente tem que dar uma olhada nela para ver se a gente precisa transformar ela ou não. Aqui a gente tem quilômetros por hora, mas a gente vai usar metros por segundo, porque todo o resto está em metros por segundo. A nossa gravidade está em metros por segundo ao quadrado, então a gente precisa uniformizar isso. Então a gente vai transformar esses quilômetros por hora em metros por segundo. E para fazer isso é só dividir por 3,6. Então 72 km por hora é a mesma coisa que 20 metros por segundo. E a gente vai usar esse valor aqui para fazer os cálculos. Então a nossa velocidade é 20 metros por segundo. Bom, a primeira alternativa pede as funções horárias do movimento. A gente tem 3 equações e 2 delas são sobre velocidade e uma sobre altura. Então a gente vai fazer uma sobre a velocidade e uma sobre a altura. A equação da altura, ela é ΔH é igual a VO vezes T, mais ou menos, a gente vai usar menos, por causa disso aqui, que a gente já percebeu no enunciado, menos GT ao quadrado sobre 2. A gente vai ter que o nosso ΔH, ele é igual a 20, porque esse 20 aqui, dos 20 metros por segundo, vezes o tempo, que a gente não tem, menos 10, que é o valor que a gravidade assume, vezes t ao quadrado sobre 2. Isso já é uma função horária do movimento. E agora a gente vai fazer a segunda, que vai ser uma de velocidade. A gente tem que a velocidade é igual a VO menos GT. Lançamento para cima, sempre sinal negativo. Substituindo isso, a gente vai ter que a nossa velocidade final, a gente não sabe qual que é igual a 20 dos 20 metros por segundo, que é o VO, menos 10t, o tempo a gente não tem. E aqui a gente tem uma função horária da velocidade e uma função horária do espaço. Vou escrever aqui. Eu escrevi aqui do espaço, mas o espaço é a mesma coisa que a nossa altura, tá? E aí na segunda alternativa a gente tem aqui perguntando qual é o tempo de subida. Para a gente fazer isso, a gente precisa aplicar a equação da velocidade, que é essa mesma aqui, e a gente vai usar ela aqui. Então, nosso V é igual a VO menos GT. O que significa o tempo de subida? Quando a gente tem um lançamento para cima, a gente tem uma bolinha aqui que vai ser lançada para cima. A gente entende que a bola ela vai subir uma altura máxima e depois ela vai cair. Então, quando a gente bate a nossa altura máxima, ela para e depois começa a descer, ela inverte o sentido do movimento. Quando isso acontece, a nossa velocidade final, que é o Vzão, ela é igual a zero. Então, a gente vai igualar aqui a zero. Então, a gente vai ter que a nossa velocidade final é igual a zero. A nossa velocidade inicial é a do enunciado, 20, menos 10 da gravidade, menos 10t. Então, a gente vai ter que 10t vão ser iguais a 20 e vai fazer a continha, né? Então a gente vai ter que o nosso tempo de subida é igual a 2 segundos. Nossa bolinha leva 2 segundos para subir máximo e depois de começar a descer. Agora a gente tem a nossa próxima alternativa perguntando qual a altura máxima que vai ser atingida. A gente já tem o tempo necessário para ter essa altura máxima, então a gente vai usar aquela equaçãozinha da altura, ΔH, é igual a VO vezes T menos, como é um lançamento para cima, GT ao quadrado sobre 2. Nisso a gente tem o nosso ΔH, que é o que a gente quer descobrir. Velocidade inicial é do enunciado, 20 metros por segundo, vezes o nosso tempo, que é 2, a gente já descobriu isso, menos 10 metros por segundo da nossa gravidade, vezes 2 ao quadrado sobre 2. Então, a gente tem que o nosso ΔH, agora é só fazer a conta, né? 20 vezes 2, 40, menos, eu já faço a divisão entre esse e esse. Então, menos 5 vezes 4. ΔH é igual a 40 menos 20. ΔH é igual a 20 metros. Essa é a resposta. Lembra sempre de colocar a unidade de medida, tá? Bom, aí a gente vai para a próxima alternativa, a penúltima alternativa. Ela pergunta assim:
quando o tempo for igual a zero, qual a altura e o sentido do movimento. E aí a gente precisa fazer uma análise do que está acontecendo. Fazendo aqui a nossa bolinha. A gente já descobriu que a altura máxima que ela bate é 20 metros e tudo isso em 2 segundos. Então a gente tem que o nosso ΔH é igual a 20, que é a velocidade inicial que foi dada no enunciado, vezes 3. A gente vai fazer exatamente a mesma coisa que o enunciado anterior, só que aplicado aos 3 segundos. Então, menos 10, que é a nossa gravidade, vezes 3 ao quadrado sobre 2. E aí vai resolver isso. Bom, essa é a altura que a nossa bola vai estar depois de 3 segundos. E o que é que a gente percebe? A gente percebe que essa altura ela é menor que a nossa altura máxima. E como se passou mais tempo do que o necessário para chegar na nossa altura máxima, a gente entende que essa bola ela já está caindo. Ela chegou nos 20 metros em 2 segundos, aqui ela parou, a velocidade dela é zero, depois ela começa a despencar. E aí ela começou a cair. Então, nos 15 metros ela está caindo. Qual a altura? A altura foi o que a gente calculou. O nosso H é igual a 15 metros. E o sentido do movimento? O movimento ele é vertical, já que é um lançamento vertical, só que agora ele é para baixo. E agora, para finalizar, a nossa alternativa é: qual o instante e a velocidade quando o móvel atinge o solo? Bom, a gente já tem calculado que a nossa subida gasta 2 segundos com uma velocidade de 20 metros por segundo. E aí a gente vai ter que a nossa descida. A gente tem que o nosso tempo de descida e de subida eles são iguais, porque é um movimento complementar, ele sobe. Então a gente tem que o nosso tempo de subida e a velocidade é exatamente igual ao nosso tempo de descida, porque ele é um movimento que sobe e desce com as mesmas características. E aí ele pergunta a velocidade, ela vai ser a mesma, exatamente a mesma. Então a nossa velocidade final é igual a 20 metros por segundo, ou os 72 km por hora que estavam no enunciado antes da gente converter. E o tempo? Como a gente sabe que ele leva o mesmo tempo para subir e o mesmo tempo para descer, a gente vai somar esses dois, porque ele levou um tempo para subir e um para descer. Então o nosso tempo final, ou tempo total, ele é igual a 4 segundos. Essa é a duração do movimento. E aí a gente tem a nossa velocidade final e o tempo final. Com isso a gente conclui a questão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham conseguido entender a explicação e sanado algumas dúvidas. Caso vocês tenham continuado com dúvidas, podem deixar um comentário aí embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal do Caingel e avaliar o vídeo. Tchau!